conceito de cidadania e direitos humanos. Essa aula faz parte de um pacote de aulas do segundo ano que falam sobre democracia, cidadania e direitos humanos. Aqui no canal você vai encontrar a primeira parte sobre democracia, sua origem, suas diferenças, seus tipos. Depois você vai ter uma aula sobre teoria democrática moderna, onde eu vou analisar os pensadores que desenvolveram várias teorias sobre a democracia. E essa é a terceira parte, falando sobre a questão da cidadania e dos direitos humanos. Bom, antes de mais nada, não te esquece, clica, curte esse vídeo, é muito importante, compartilha com os amigos de escola, de faculdade e também você se inscreve no canal, ok? Vamos lá. Bom, a origem do termo cidadania. Cidadania surgiu entre os gregos da Antiguidade Clássica, século VII aproximadamente, Grécia Antiga. Você tem ali a figura da polis grega, né? Havia uma participação, vamos ser específico, Atenas, ok? Atenas, que Esparta era mais fechada, xenófoba, militarizada, não permitiu esse tipo de desenvolvimento. Mas em Atenas foi uma sociedade cosmopolita, uma sociedade que agregou várias culturas e permitiu o desenvolvimento da cidadania, a participação plena. Olha essa imagem embaixo da ágora, a praça dos gregos, dos debates, dos discursos, da eclésia, da assembleia que eles desenvolviam. Então os cidadãos em Atenas, eles eram considerados livres e iguais, ok? Lembrando a você que está lendo história que nem todos eram cidadãos. Você pega lá a pirâmide societária das cidades gregas, das polis gregas, você vê aquela classe que está no topo, então você considera que eles são cidadãos. Aristocratas, donos de escravos, homens ricos e etc. Nessa sociedade, ok? Apenas era considerado cidadão aquele que possuía riquezas materiais e propriedades de terra nessa sociedade. Então, a cidadania nasce nesse contexto, ligada à palavra civita, que tem a ver com cidade, com o meio urbano, é aquele que se preocupa com a vida da polis, aquele que debate, aquele que interage sobre o meio da cidade, aquele que tem a ver com as leis. Esse é a figura do cidadão, ok? Está ligado a essa ideia de cidade nesse contexto. Então, nasce na Grécia Antiga. Bom, o processo de evolução vai acontecendo. Então, você tem, na Idade Média, você tem uma decaída do conceito de cidadania. O conceito de cidadão dá lugar à Idade Média ao conceito de cristão. Você tem a Igreja Católica exercendo um grande poder na Idade Média. Ela vai dominar as mentes humanas, os reis vão se submeter a ela, os nobres também. Então a noção de cidadania pressupõe questionamento, participação. Como não havia isso, o poder da igreja era absoluto nessa época e esse poder era hierárquico e inquestionável, ninguém questionava a autoridade da igreja, então o conceito de cidadania decai. Mas ele não decai só disso não, porque, por exemplo, quando você tem a ideia de cristão, o cristão era aquele que abria mão dos seus direitos individuais em prol da ideia de salvação. Era aquele que não lutava, não brigava, porque compreendia que haveria uma vida após morte e lá sim ele iria usufruir de coisas boas. Então a cidadania decai nesse contexto por conta disso, mas não somente por conta disso. Vamos lembrar que na Idade Média, no período feudal, há uma decaída das cidades, há um decréscimo das cidades. As cidades perdem importância, elas praticamente desaparecem, porque ocorreu um êxodo urbano, né? A saída da cidade para o campo. Na Idade Média, o que era mais forte eram os feudos, as vilas, o mundo ruralizado, as florestas. Então, nesse contexto de Idade Média, a vida em cidades e a participação decai. Portanto, a ideia de cidadania também decai no contexto. O poder era dividido de forma arbitrária e os ditos da igreja eram incontestáveis, tá bom? Então fique ligado, porque durante a Idade Média decai esse conceito de cidadania. Bom, vamos fazer aqui uma breve evolução desse conceito de direitos, né, que nós temos hoje, direitos humanos, direitos sociais. E uma das coisas que me encanta muito nessa aula é poder difundir esse conhecimento,
Porque a ideia de direitos humanos, ela sofre um preconceito muito grande. Quando a gente fala em direitos humanos, principalmente nas escolas, nas salas de aulas, entre os amigos, com a família, vem sempre aquela pessoa que é formada pelos programas policiais da TV brasileira, né? Onde você tem a ideia de direitos humanos muito voltada para defender bandido, para defender ladrão. Ah, direitos humanos é só para defender bandido, direitos humanos é para defender ladrão. Não, direitos humanos são para todos, todos os indivíduos, todos os seres humanos, eles são protegidos, de uma certa forma, defendidos pelos direitos humanos. Se o camarada cometeu crime ou não, a justiça vai determinar. Mas a questão do direito, nós não podemos abrir mãos e não podemos ser contra, porque serve para todos. Eu vejo direitos humanos assim. Eu vejo o idoso, eu vejo a criança, eu vejo o adolescente, eu vejo a mulher, eu vejo o negro, eu vejo o homossexual. Todos esses indivíduos, seres humanos, são protegidos e são alvos dos direitos humanos como um todo, ok? Não se deixe influenciar. Sei que é difícil ir contra programas diários da Atena, Siqueira e outros programas aí que todos os dias estão batendo nessa tecla contra os direitos humanos, ok? Bom, quando se fala da evolução do direito, e você vai aprofundar isso mais no curso, quando você fizer lá na faculdade, seu curso de Direito, você vai ter o Código de Hammurabi como sendo um dos primeiros registros da história que tem a ver com a lógica dos direitos. Bem injusto, de certa forma, mas representa a sociedade da época. É aquela famosa lei de Talião, é o olho por olho, dente por dente, ok? Vou comentar uma injustiça. Quando o cara matava alguém, um aristocrata, um nobre, uma pessoa rica, ele poderia dar um escravo, que seria compatível, né, ao olho por olho, dente por dente, ele poderia dar um escravo para ser morto no seu lugar. Olha só, desde aquela época os ricos já prevaleciam na questão do direito, ok? Mas aí tinha para aquele que roubava cortar as mãos, etc. Então a ideia do olho por olho, dente por dente. Primeira código escrito, Código de Hammurabi entre os babilônios. Depois nós queremos citar as leis de Clístenes, que foram uma evolução muito grande entre os gregos em Atenas, porque lá em Atenas uma grande gama, 90% da população ficava de fora do conceito de cidadania, dos direitos de votar e ser votado, não ocupava cargo público, só trabalhava, pagava impostos, né? Tá se identificando com alguma coisa? Pois é, a história também prova isso. Eles só trabalhavam, só pagavam impostos e não decidiam nada. Então eles lutaram e aí Clístenes concedeu algumas reformas sociais, ok? Depois passou a ser todos os indivíduos nascidos em Atenas, filhos de mães atenienses, independentemente da questão econômica, a origem de nascimento dele, houve uma evolução nas leis de Clístenes, uma ampliação do direito, ok? Bom, logo em seguida, aí nós temos um salto. Já falamos que na Idade Média o conceito de cidadania sofre muito, né? Ele decai. E aí quando chega na Idade Média, nós vamos ter a chamada Carta Magna, na Inglaterra, do século XIII, aproximadamente 1215, quando um rei tentou impor sua vontade sobre o parlamento, sobre o Congresso, e aí houve revoltas, e esse rei foi obrigado a assinar um conjunto de leis que limitava o poder dele e dava mais poder ao parlamento, ou seja, houve uma evolução, né? Considera-se uma evolução no que tange o direito individual, como habeas corpus, direito de propriedade, né? Observações do devido processo legal, não se poderia julgar. Você lembra daquelas histórias medievais, principalmente contra as mulheres, que eram consideradas bruxas? Eles amarravam uma corda no pescoço da mulher, jogavam no rio, se ela saísse dali ela era bruxa. Se não, né, não tinha o que se fazer, ok? Então a ideia naquela época todo mundo era culpado até que nunca se prova a inocência. Então quando se fala da evolução do direito, significa esses direitos individuais, de você ser respeitado, de se acontecer alguma coisa você ter advogado, situações, defensoria, pelo menos a quem recorrer, né? Aquela velha lógica, não se esqueça, meu caro internauta, o direito não vem atrás da gente, a gente corre atrás do direito, aciona o direito, ok? Outro momento da história foi em 1689, que é o chamado Bill of Rights, também na Inglaterra, que decretou finalmente a independência do parlamento,
ok? E instituiu entre os ingleses o princípio da divisão de poderes, tá bom? Aí nós temos em 1776, já nos Estados Unidos, já como influência direta do iluminismo, dos princípios iluministas, mas também ali com uma relação com o que já tinha acontecido na Inglaterra, né? A Magna Carta e o Bill of Rights. Nós temos a Declaração do Direito de Virgínia, 1776, que é o período da independência dos Estados Unidos, ok? Olha princípios que foram colocados aí, ó. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Então, a primeira democracia que começa a surgir, moderna, Estados Unidos, modelo norte-americano, começa a trabalhar essa ideia. Outro princípio, todo ser humano é titular de direitos fundamentais. Vai começar um processo de direitos individuais. Olha, a Declaração da Virgínia, por exemplo, disse, né, que proclamou o direito à vida, à liberdade, à propriedade. Outros direitos humanos foram expressos na declaração como o princípio da legalidade, a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa. Então perceba, meu caro aluno, que desde o Código de Hammurabi, passando pelas reformas de Clístenes na Grécia, da Magna Carta, o Bill of Rights e a independência dos Estados Unidos com a Declaração de Virgínia, há uma evolução do conceito de cidadania e dos aspectos ligados aos direitos individuais, ok? Não se esqueça, você é detentor de direitos, ok? Quando esses direitos são infringidos, você corre atrás para poder fazer valer esse direito. Bom, em 1787 é aprovada a Constituição Americana, então você tem ali a institucionalização dessa gama de mudanças que vieram acontecendo, garantindo a liberdade de direitos dos cidadãos, ok? A divisão tripartida dos poderes e a soberania da nação e a liberdade religiosa. Então prevalece as ideias do Barão de Montesquieu, a divisão em três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, com um pequeno detalhe: para que fosse uma democracia, uma república, uma democracia de verdade, deveria haver a questão do equilíbrio de poderes. Ninguém manda em ninguém, tá? O executivo não manda no legislativo, ok? Então você teria ali o equilíbrio de poderes entre esses indivíduos. Vale a pena ressaltar, e aí eu peço licença para você que não gosta dos Estados Unidos, né? E para você que gosta, é sempre muito polêmico essa lógica, mas foi o primeiro modelo a ser difundido, espalhado pelo mundo inteiro, ok? Mais algumas ressalvas, por exemplo, a questão dos negros, que é muito polêmica lá dentro, tá? As mulheres não votavam, os escravos, os índios, então isso tudo ainda persistiu. Mas foi um modelo que foi interessante, burguês, diga-se de passagem, isso já define, né? Uma democracia burguesa, que valorizou a propriedade privada, mas que foi um grande avanço para alguns aspectos. E aí em 1789 veio a Revolução Francesa, já como uma consequência também dessa Revolução Americana, trazendo essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Tornaram universais esses conceitos. Houve um grande avanço nesse aspecto, mas nós sabemos que há retrocesso, principalmente quando os girondinos assumem o controle na França, tá? Eles retornam. Bom, eu queria chamar aqui o T.H. Marshall. Ele vai trabalhar os 3 estágios dos direitos humanos. É importante considerar para você, meu internauta, você que está me acompanhando nessa aula, que quando se fere um dos direitos, um desses princípios, a cidadania ela é limitada. Uma cidadania plena só vai acontecer quando os 3 níveis de direitos forem observados. Por exemplo, T.H. Marshall fala em 3 estágios. São eles: os direitos civis, inclui liberdades individuais, liberdade de expressão e pensamento, direito de ir e vir e o direito à propriedade privada, tá? Chamado direitos civis. Então essa gama de direito veio com as revoluções burguesas. Preste bem atenção, tá? Porque os burgueses, eles queriam igualdade civil com a nobreza, tanto na França, nos Estados Unidos e por onde essas revoluções se espalharam. Mas eles não queriam igualdade econômica, nunca foi a intenção deles ter igualdade econômica ou dar igualdade econômica. Então, primeiro ponto, direitos civis. Segundo ponto, direitos políticos.
participação política, aí votar e ser votado, aí já é um direito a mais. E por último, o sempre mais polêmico, ok? Que em muitos aspectos a burguesia reage, ela é reacionária nesse aspecto, são chamados direitos sociais, que é educação, saúde, lazer, moradia, ok? Emprego, renda, são elementos que eles começam a trabalhar. Então, por exemplo, do que adianta, vamos citar alguns exemplos aqui. Do que adianta, por exemplo, o indivíduo ter emprego se ele não tem liberdades individuais? O direito de ir e vir, por exemplo, não tem liberdade de expressão. Alguns vão dizer que é uma cidadania limitada. Alguns vão dizer que é uma cidadania amputada, delimitada. Ela não é plena. Ou seja, para ser plena, todos os 3 estágios do direito precisam ser observados: o civil, o político e o social. Ok? Eu vou citar um exemplo histórico no Brasil. Getúlio Vargas, na primeira fase dele no poder, dos anos 30 até 45 aproximadamente, Getúlio Vargas ele limitou muito o direito. O povo não votava, não havia liberdade de greve, de manifestação social, ok? Mas tinha algumas ideias ali, né? Tipo, emprego, né? Para alguns, na realidade, o desemprego sempre houve, mas de uma certa forma aquilo era limitado, tá bom? O povo tinha um direito econômico, mas não tinha um direito político. Então, quando você tem essas questões, fere o princípio como um todo. Então, T.H. Marshall fala nessa história dos 3 estágios do direito. Bom, quando se fala em direitos humanos em si, essa história de direitos humanos, ela começou a surgir basicamente a partir, claro, sempre se falou nesse aspecto, mas o termo em si vai surgir lá pelos idos de 1945, ao final da chamada Segunda Guerra Mundial. Todo mundo deve saber, já deve ter lido, que a Segunda Guerra Mundial, assim como a Primeira e todas as outras guerras, elas são marcadas por inúmeras atrocidades. A Segunda Guerra Mundial ela foi muito carregada disso, ela foi muito forte, porque o nazismo, comandado por Adolfo Hitler, impetrou uma grande opressão, um massacre, uma violência contra alguns povos, pelo fato de eles existirem. Judeus, ciganos, uma polêmica em torno dos homossexuais, muitos outros, os eslavos, foram perseguidos pelo nazismo. Então, só de judeus foram milhões e milhões de judeus mortos. Ou seja, pela condição de judeu, né, foram massacrados, foram mortos e assim sucessivamente. Então, por conta disso, começou a se trabalhar a questão dos direitos humanos como um conjunto de princípios que deveriam ser aceitos universalmente, ok? Reconhecidos constitucionalmente, por isso ele começa a ser a base das constituições no mundo inteiro e garantidos juridicamente, ou seja, o ser humano tem que ser respeitado na sua essência, tá? Tem que ser respeitado no que é fundamental, que é a sua humanidade, ok? Então, ele começa a ser pensado durante a Segunda Guerra Mundial, ele é resultado dessas atrocidades que o mundo vivenciou. Surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi aprovada em 10 de dezembro de 1948, olha só, né? Bem propício do lançamento desse vídeo aqui, né? 10 de dezembro. Então, em 48 foi lançada pela ONU e ela vai ter como base, né, a ideia do direito à vida, à liberdade e à pluralidade, que era justamente aquilo que o nazismo acabou infringindo durante a chamada Segunda Guerra Mundial. Portanto, fica a dica, nazismo é considerado crime internacional, crime contra a humanidade. E toda e qualquer apologia ao nazismo, tenha cuidado com isso, ela é considerada crime ainda nos dias atuais, ok? Então a declaração ela surge com base nessas ideias e ela é para todos. Insisto com você, porque é a educação que me encanta, é a educação que transforma e que liberta. Insisto com você, direitos humanos é para todos. Eu penso no idoso, na mulher, na criança, no negro, no LGBT, no indígena, no estrangeiro, em todos. São condições básicas. Um dos princípios básicos: todos nascem livres e iguais, mas nem tanto. Olha essa charge aí, né? Eu acho ela fundamental, ok? Costumo dizer para os meus alunos, brincar em sala de aula, ironizar com eles, dizer que
Quando eu era pequeno, mamãe lia para mim, entre as historinhas infantis, ela lia a Constituição Brasileira. Junto com a Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos e outros, ela lia a Constituição e principalmente o artigo 5º da Constituição Brasileira, que era aquele que é lindo, né? Eu chorava, a lágrima caía aqui no rosto, de emocionado, com o artigo 5º da Constituição, que diz que todos os cidadãos brasileiros têm direito a moradia digna, educação de qualidade, e aí vai dizendo, né? Essa charge trabalha essa ideia, ó. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a esposa diz, agora lê aquele pedaço, né, bonito, onde se fala de comida e saúde, ela vai dizer, né? E aí tá com os filhinhos no braço e tal, ou seja, o povo brasileiro precisa dessa dignidade e dessa moradia. Então, os direitos humanos, ele trabalha alguns desses elementos. Ó, olha o artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. Eu sei, você quer protestar, deixa teu protesto aqui nas mensagens do canal, deixa aí teu protesto, eu não acredito nisso, isso é só escrito, isso é só falácia, isso é uma utopia, pode deixar aí, não tem problema, ok? Mas essa questão dos direitos humanos tornou-se a base para muitas constituições no mundo e muitos princípios, né, que você considera em relação às pessoas, em seres humanos como um todo. Então, ó, artigo 3, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ok? Isso aí normatiza, repito, aos nobres telespectadores dessa aula. Se você não correr atrás do seu direito, ele não vem atrás de você, tá bom? Não adianta resmungar, tem que fazer valer. Bom, alguns tratados foram aprovados no decorrer da história, desde a aprovação desses princípios, que fortalecem a lógica dos direitos humanos chamada, tá bom? São eles: Convenção 1965, Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 79, Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. 89, Convenção sobre o Direito das Crianças. 2006, Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. Então, na prática, os direitos humanos, os direitos sociais, políticos e civis, eles só têm aumentado com o passar do tempo. Eles têm evoluído, né? Caminha-se na direção de uma realização um pouco mais plena. E muitas coisas vão surgindo. Por exemplo, com o advento da internet, com as coisas no mundo digital, as leis precisam ser adequadas. Então vão surgindo novos tratados e novas convenções, tá bom? É importante considerar que quando se fala disso, os direitos sociais, políticos, eles não são privilégios. Quando eu falo assim, a questão das mulheres não é privilégio. Criança, pessoa com deficiência, negro, não é privilégio. Uma coisa que eu também digo muito na sala de aula é que quando você trabalha o direito de um segmento, não significa diminuir o outro segmento. Então vejam só, eu falo da questão dos homossexuais. Eu não estou diminuindo o heterossexual. Quando eu falo do negro, não diminuo o branco, tá bom? Quando eu falo da mulher, não diminuo o homem. E aí cria-se inclusive algumas, né? Você tem um feminismo que impõe, existe um racismo reverso, o branco também só... Não, a ideia não é trabalhar dessa forma. A ideia é você olhar para determinado segmento da sociedade que padecem, que sofrem historicamente, em que o direito vai auxiliar esses indivíduos. Portanto, direitos humanos, eles são resultados do processo histórico, das mobilizações e das demandas sociais, ou seja, o movimento feminista, o movimento negro, né? Os órgãos de defesa das crianças, os movimentos que trabalham com a questão dos deficientes, todos esses indivíduos têm um avanço propriamente dito, ok? Bom, daí, olha, surge no século XX, né, direitos humanos, 1948, em decorrência da guerra, ele se espalha pelo mundo inteiro os princípios, eles vão sendo inseridos na jurisprudência, nas leis de cada país, né, vão criando-se um mecanismo para tentar fazer valer esse direito, e ele vai se fragmentando no século XX. Aí vai se olhando a necessidade de cada segmento, de cada setor, de cada realidade, como eu falei da questão digital, e vão se criando outros elementos. Olha aí, ó, outros direitos relacionados a segmentos e situações sociais específicas. Você vai ter, olha como é importante.
olha como, eu costumo inclusive na sala de aula desenhar uma árvore, ela é a raiz, o tronco dessa árvore se chama direitos humanos. E todos os outros direitos são os frutos gerados com essa árvore chamada direitos humanos. Então você tem direitos dos consumidores, que você já deve ter feito uso em determinado momento, direito dos idosos, que é fundamental. Esses dias passou a notícia de um neto que espancava, que prendia a avó, uma questão fundamental isso. Crianças e adolescentes, tá aí o ECA, né? Também muito criticado, mas que tem uma valia muito grande para a sociedade. Mulheres, com toda a sua Lei Maria da Penha, né? Feminicídio, isso é evolução. Minorias étnicas, homossexuais também ganhando direitos. Então, os direitos humanos, ela é a base, é a raiz, é o tronco pela qual todos os outros direitos vão sendo gerados propriamente dito, ok? Mais uma vez eu peço teu apoio para esse meu projeto na internet. Clica, dá o teu like, curte, compartilha, faz um comentário, isso é importante para o algoritmo do YouTube, para esse engajamento. Eu preciso do teu comentário e preciso também da tua inscrição. Se inscreve no canal, ok? Cidadania e direitos humanos é para todos, beleza? Fica com Deus, até a próxima. Eu vou me despedindo por aqui, com você até mais.